Está aberta a porteira para mais uma live, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Renê Moreno, aqui do canal PeãoCast. Hoje nós vamos receber o amigo Nilson Nunes, que vai falar sobre o poder transformador da educação. Olha, você que acredita na educação, apoie os nossos afiliados. Compre ali na loja Magazine Luiza. O nosso afiliado é Magazine Educar. Você comprando todas as comissões, tirando impostos, são destinadas a escolas públicas. E também tem ali o link da vaquinha, que R$ 2,95 você pode ajudar uma criança todos os meses, ok? Então seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos aqui já conectar com o Nilson e trocar e prosear e conhecer e ajudar a impactar mais uma pessoa com o conhecimento, criatividade, educação, empreendedorismo, liderança que a gente vem criando nessa sequência de lives. Nilson, seja bem-vindo. Boa noite pessoal. Incrível receber você aqui, viu, meu irmão? Eu que agradeço pela oportunidade, né? Estou muito feliz. Que coisa boa. Você fala da onde, na verdade? Eu sou de Belém do Pará, mas atualmente eu estou morando em São Paulo. Belém do Pará. Mas fala de capital, mas você está morando, trabalhando já em São Paulo? Estou trabalhando, morando aqui, já vai fazer 2 anos. Maravilha. Então, Nilson, seja bem-vindo. Conta pra gente um pouquinho da onde você veio, aonde você está e para onde você vai, principalmente com esse tema, o poder transformador da educação. O que aconteceu na sua vida, menino? Que para você isso tem um significado gigante. Conta para nós. Fica à vontade. O chapéu é seu. Legal, obrigado, Renê. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu vou pedir desculpas que eu moro numa rua movimentada. Se tiver algum barulho, atrapalhar minha fala, vocês avisam que eu repito, tá bom? Meu nome é Nilson, eu tenho 28 anos e sou de Belém do Pará. Eu queria iniciar, pessoal, na verdade, compartilhando o ensinamento que eu tive durante a minha graduação, que foi em comunicação, foi com o professor Luiz César. Ele me falou algo que assim ficou na minha mente e mudou a minha vida, porque ele falou o seguinte: você como profissional de comunicação tem que entender que tudo te interessa. E aí eu falei, como assim? Tudo te interessa, sei lá, uma Fórmula 1, esporte, saber sobre música, saber sobre filosofia, avião, tudo te interessa, sabe por quê? Porque você é um profissional de comunicação, você tem que se comunicar com as pessoas, e para isso, você tem que tocar elas, você tem que falar a língua delas. Então, dessa forma, eu já era curioso por natureza, e eu acabei sendo mais com esse ensinamento dele, porque faz muito sentido, né? A gente tem que falar bem com as pessoas e saber a realidade delas. Então, mais para frente, eu quero dar umas dicas de estudo também, que me ajudaram, eu acho que podem ajudar vocês também. Então, continue acompanhando a live, tá bom? Fantástico. Bom, e você tem contato com esse professor Luiz César ainda? Eu tenho ali nas redes adicionado, eu vejo, é um professor que me ensinou bastante, muita criatividade, sabe? As aulas eram imperdíveis, assim, eu adorava muito. Continue, Bom, fique à vontade. pessoal, eu sou de Belém do Pará, como eu falei, né, da região norte do país. Para quem não conhece, a região norte é uma região cheia de riquezas naturais, e ela está crescendo muito. Inclusive, eu quero fazer um pedido para vocês. Quando a gente retornar às nossas vidas depois desse isolamento, vamos refletir um pouco sobre turismo, porque a gente, claro, eu não estou falando que a gente tem que deixar de conhecer outros países, outros lugares fora do Brasil, mas vamos valorizar a nossa cultura também, vamos valorizar o nosso país que tem riquezas assim inimagináveis, a gente não conhece quase nada desse país, então vamos viajar mais pelo Brasil, e a região norte está de braços abertos também, né, para receber. Fabuloso. E a região norte, pessoal, é uma região que está tão em crescimento que mesmo com esse cenário de pandemia, existe uma previsão de que apenas 12 estados vão conseguir um PIB maior do que o do ano passado, e o Pará é um dos estados que está com uma previsão até de 3% no crescimento do PIB. Então, é um estado que está se desenvolvendo. E eu sou precisamente da capital, né, de Belém do Pará, que é a cidade das Mangueiras. Não sei se vocês sabiam dessa denominação, porque ela é uma cidade coberta de mangueiras. Tem ruas que são verdadeiros túneis de mangueiras, é muito legal. E uma curiosidade para vocês, pessoal, vocês sabiam que existe lá em Belém
um seguro automotivo contra a queda de manga. Você sabia, René, disso? Sabia não, que curioso. É verdade, é Conta verdade. ali. Vou dizer por quê. Tem mangueiras que são centenárias, então elas têm uma altura enorme. Quando cai a manga, Aham. dependendo desse tamanho da mangueira, pode quebrar o vidro do carro, pode amassar a lataria, é um caso sério. E aí tem essa possibilidade de seguro lá em Belém do Pará, muito curioso. As curiosidades de cada região, né? Que incrível. E lá tem o Círio de Nazaré, não sei se vocês conhecem, que é a maior festa religiosa do Brasil e é uma das maiores do mundo. Mais de 2 milhões de pessoas ficam na procissão, pelas ruas, é muito bonito. É sempre em outubro. Perfeito. 2 milhões de pessoas, é uma festa que dura o quê? Uma semana, 15 dias, 3 Olha, dias? dura o mês de outubro Mês de e é outubro. uma festa que mais do que religiosa, ela virou já cultural. Então, mesmo pessoas que são de outras religiões participam de alguma forma do Círio, ajudando os romeiros. É bem legal, é muito bonito. Agora, Renê, eu vou dizer uma coisa para você. Manda. Eu costumo falar que eu sofria menino prodígio. Você já Como ouviu assim? falar disso? Não, não conheço, nunca ouvi falar isso não. Conta aí, o que é Pois isso? é, deixa eu explicar como é que funcionou isso na minha vida. Bom, a Ah, gente sabe que nós vivemos numa cultura do acerto. A história, ela é contada pelos vencedores, se vocês forem reparar. E, assim, eu tive muitas vitórias na minha vida, eu me orgulho muito disso. E não é que elas foram fáceis, para cada uma delas eu tive que lutar muito para conseguir. Eu sou muito grato, inclusive, pela minha mãe. A minha mãe, até fazendo um adendo, ela não tem Instagram, mas ela está acompanhando pelo perfil do meu irmão, que está aí na live. Então, beijo, beijo, mãe, mãe, beijo, beijo, mãe. tia, beijo, Beijo. irmão. Tô com muita saudade da família, mas quando a situação melhorar, eu vou visitar vocês aí em Belém, tá bom? Vai ser em breve, hein, família? Aguarde aí o Ah, News com novidades. então, Conta ali. a minha mãe me ensinou a lutar, cara. Ela me ensinou a ser guerreiro. Ela mostrou que com esforço a gente consegue muita coisa. Então, naturalmente eu fui acumulando algumas vitórias ao longo do meu caminho. E isso, por um lado, acabou me acostumando a esperar já esse resultado positivo. Só que, durante o início da minha graduação em publicidade, eu tive Uhum. uma derrota que melhorou a minha vida assim de forma inimaginável. Uma derrota. Pois Derrota é, que melhorou? exatamente. Vou Fabuloso. explicar. Logo no primeiro semestre, eu tinha uma professora incrível, ela compartilhava assim, várias teorias da comunicação e ela encorajava a gente a falar sobre, a discorrer, explicar as nossas visões, né, dessas teorias. E aí, quando chegou no momento da prova, eu que não gosto nem um pouco de escrever, na verdade, eu adoro. Eu fazia textos, respostas longas, e aí não deu outra. Eu tirei quase nota 10, foi conceito excelente. E aí eu Sei. fiquei muito feliz. Mas aí veio o segundo semestre. E aí no segundo semestre eu tive um outro professor que também é muito incrível, tem muito conhecimento das teorias, só que quando chegou a prova, eu... Obrigado, pessoal. Chegou a prova, eu fiquei assim muito confiante. Eu falei, peraí, eu presto atenção nas aulas, eu estudo em casa, essa prova vai ser moleza, vai ser boa. Quando chegou a prova, o resultado, a nota, pessoal, eu quase tenho um desmaio, sério. Eu tirei uma nota muito baixa, eu lembro que foi 5, parece. Você entrou com E muita aí, autoconfiança? Você acha que entrou com muita autoconfiança e foi pego de surpresa? pois é, porque eu fiquei arrasado, sendo bem sincero, quando eu saí da sala eu queria chorar. Eu não estava acostumado com aquilo, com aquele baque, assim, aquela porrada. E aí foi nessa O fracasso bateu na sua porta e se assustou. Mas aí foi nessa situação, gente, que eu aprendi como é importante você conhecer quem é o seu público-alvo, com quem você está falando. Porque aquele professor, ele não queria longas respostas, ele queria explicações objetivas, queria aplicações práticas, ele não queria, vamos dizer, enrolação, ele queria ir direto ao ponto. E eu não me atentei a isso naquele momento. Então, esse foi meu erro. Mas, com esse erro, eu aprendi a prestar atenção com o que eu estava falando. E aí, felizmente, eu consegui me recuperar depois, me repetir matéria, mas foi um grande ensinamento, sabe? Porque o erro
às vezes pode ensinar mais do que a vitória, do que o acerto. Eu acho que a gente devia ter congressos de fracassos. Tipo assim, cada um contar os seus fracassos, porque a gente vai nos congressos, a gente ouve o sucesso. Só que cada 10 fracassos que a gente tem um sucesso, né? Devia ter mais histórias compartilhadas de as situações que não deram certo. Nem vamos chamar de fracasso, né? Mas manda lá, continua aí, Nilson, tá ótimo. Exato, com certeza, eu concordo plenamente. E é assim, eu acredito, pessoal, que a educação está em todo lugar, porque além da educação formal, que é aquela que a gente recebe na escola, na universidade, existe também a experiência, que é o conhecimento chamado empírico, e ele também ensina bastante. Então, durante a minha graduação, eu sempre busquei prestar muita atenção na aula, durante as atividades, mas também eu busquei participar de projetos extracurriculares, aprender na prática. E eu percebo como isso fez e faz diferença em qualquer seleção, qualquer processo que eu estou participando. E aí, pessoal, quero falar um pouco da minha universidade, que é a Universidade Federal do Pará. Eu tenho um carinho enorme por ela. Ela tem Foi muita lá que você fez tradição. publicidade? Fiz publicidade na Universidade Federal do Pará, que vai fazer 63 anos agora em julho. E ela é tão importante para a região que ela está entre as 30 melhores universidades do Brasil, segundo o ranking da Folha. Então, Fabuloso. ela é importante porque ela traz relevância, ela traz internacionalização para a Amazônia. E aí, só que o que acontece, pessoal? Quando eu iniciei a minha graduação, foi em 2009, ainda tinha muitos problemas de infraestrutura. Eu lembro que a gente teve um laboratório de informática que quase não ocorreu, porque tinha máquinas com problemas, não tinha computador para todos os alunos naquela época. Certo. E aí a gente percebeu muito cedo que era preciso ir atrás de cursos por fora, ou seja, fazer um esforço e pagar para ter acesso aos cursos, porque na publicidade a gente precisa saber manusear alguns programas como CorelDRAW, Illustrator, o próprio Photoshop, né, que muitos conhecem. Então, eu precisava ter acesso àquelas ferramentas, mas eu não estava tendo um laboratório assim que me desse essa propriedade. Só que o que acontece? Nem todo mundo tem dinheiro para investir. Nem todo mundo que estava lá naquele curso tinha condições. Eu mesmo, eu não conseguia pagar cursos caros. Então, eu estava numa situação meio complicada com meus amigos, e aí a gente ficou sabendo de um projeto da turma mais antiga. Como é que funcionava esse projeto? Os alunos mais veteranos, eles se organizavam para ministrar oficinas para os calouros, para os novos alunos. Então, eles repassavam esse conhecimento. Fazia muito sentido, né? A gente achou muito legal. E aí a gente quis retomar essa iniciativa. Então, eu e os meus colegas começamos a pensar em temas que seriam bons para nós, assim, nós alunos de publicidade e de jornalismo, porque a gente tinha aula junto. Perfeito. E aí a gente fez, em 2010, o projeto Informívoros. Você já conhece esse termo? Você já ouviu falar? Informívoros. Não, novo para mim. Tá, o Informívoros é um conceito que a gente estudou, que ele diz que o ser humano atinge um outro patamar de fome. Mais do que ele ser herbívoro, carnívoro, onívoro, hoje em dia ele é informívoro, porque a informação é essencial para quem quer se relacionar bem, seja em sociedade, com família, amigos, trabalho. Ter informação é imprescindível. E aí a gente fez esse projeto, nós organizamos 3 etapas de oficinas, que tinha alunos veteranos participando e também professores que toparam a ideia de ensinar ainda mais. Então foi muito legal porque a gente pegava os finais de semana e abria todos os laboratórios que tinha de informática e a gente conseguia colocar mais pessoas para participar das aulas. Então eu lembro que foi um sucesso. As que ano que foi isso, Nilson? Foi quando, mais ou menos? Isso foi que ano que foi que isso aconteceu? Foi em 2010. Ah, ok. Foi logo no início da minha graduação. Eu sou da turma de 2009, aí no segundo ano eu já estava nesse projeto. E foi legal porque foi um aprendizado para todos nós, tanto para quem participou, quanto para mim, por exemplo, que estava na organização desse evento. E aí, pensando, eu acho que ele foi a semente que me fez perceber que eu gosto de fazer as coisas acontecerem, de produzir eventos. E deu tão certo que eu e meus amigos, a gente retomou um outro projeto, que é o Muvuca na Cumbuca.
para explicar brevemente para vocês como é, a Muvuca é a Semana de Comunicação do curso da UFPA. E aí, eu sou da turma de 2009, a turma de Muvuca na 2008, Cumbuca. que era anterior à minha, fez a primeira edição do evento. Certo. Aí, quando foi em 2009, parou, 2010 parou, e aí a gente ficou sabendo desse evento e quis retomar. Então, em 2011, eu e mais alguns amigos aceitamos um desafio. A gente não queria só retomar o evento, a gente queria fazer dele um super evento. E aí eu lembro como se fosse ontem das reuniões que a gente tinha, sempre depois das aulas. Eu gosto muito de organizar as ideias, sabe? De anotar, de ter, assim, informação. Então, para mim, sempre sobrava a tarefa de ser o relator, fazer a ata da reunião. Mas eu gosto, eu gosto. Detalhista, E detalhista. aí, pois é. E aí a gente fez com muita antecedência o planejamento e nós nos dividimos em várias comissões. Então tinha a comissão de comunicação, de infraestrutura, financeiro, programação. A gente levou a sério mesmo aquilo. Era um evento que a gente queria organizar e deu tão certo, foi em 2011 isso, que não só os alunos da própria universidade participaram, quanto alunos de várias outras faculdades e universidades da cidade. Então, foi um evento que deu muito certo e a gente conseguiu patrocinadores que nos ajudaram a investir para a gente ter uma programação legal, com várias oficinas, palestras. A gente conseguiu trazer tanto pessoas da região quanto palestrantes de fora. Então, convidamos professores de Pernambuco, de São Paulo, do Rio. Eu lembro que no evento cultural a gente teve a Gabi Amarantos para encerrar o evento. Então, foi uma festa do conhecimento. Isso em 2010, 2000 e pouco. 2011. 2011 E já. aí, o que me deixa mais feliz, pessoal, é saber que a Muvuca já tem mais de 10 anos e ela permanece mostrando a força da comunicação no norte do país. Então, eu sou muito orgulhoso de participar desse evento, sabe? Ô Nilson, e você veio para São Paulo para trabalhar nessa área de eventos, de comunicação, ou você veio para outro motivo? Vou chegar lá, vou chegar Ah, lá. tá. Esqueci que você tem Eu tô roteiro, eu fazendo esqueci. uma construção aqui. Viu? Deixa eu E falar um aí, negócio. bom, Deixa eu falar um oi pro pessoal que está acompanhando você, mandando uma mensagem. Ó, pessoal, quem está acompanhando o legal. Nilson, que está mandando mensagem, irmã, irmão, família. Primeiro, agradecer o carinho que vocês estão aí acompanhando. Segundo, deixa eu falar para vocês. Tem uns Obrigado. 15, tem uns 15, 20 dias para cá, que quando a gente salva a live, ela vai para um canal chamado IGTV. Quando vai lá no IGTV, infelizmente, todos os comentários apagam. Então eu já vou fazer um pedido aqui para vocês. Pode mandar os comentários, pode mandar perguntas, porém, depois que a gente salvar a live, se você puder deixar as perguntas lá ou digitar de novo alguma coisa, um parabéns pro Nilson, porque vai sumir. E pelo menos lá no IGTV vai ficar visível para ele ver também quem comentou, quem veio prestigiar. Então só queria deixar esse recado, porque infelizmente os comentários vão sumir depois na hora de salvar. Arrebenta, Nilson, continua aí, filho. Obrigado, René. É isso. Manda os comentários aí. Bom, pessoal, deu para perceber que eu gosto de botar a mão na massa, né? Eu gosto de me envolver nos projetos. E aí, em 2011 ainda, eu fiquei sabendo de um programa de bolsas, que era uma parceria do Santander com a Universidade Federal do Pará. Isso foi bem antes daquele boom que teve do Ciências Sem Fronteiras. Então, naquela época ainda não tinha muitas oportunidades para a gente fazer intercâmbio. E aí, eu descobri que no outro ano eu ia poder tentar essa bolsa. E aí, pessoal, sem medo de errar, sem medo de estar falando uma besteira aqui, foi um ano de preparação que todo dia eu fazia algo para me deixar mais perto daquele sonho. Fabuloso. Porque a avaliação seria por mérito. Então, eles iam avaliar o nosso histórico, os projetos que a gente participava, estágio. Então, eu busquei participar ainda mais, sabe? Me capacitar para estar preparado. E aí eu já tinha boas notas, eu sempre gostei de ter boas notas, então isso me ajudava, mas eu sabia que a concorrência ia ser pesada, e foi, porque abriu o processo para todos os cursos da Federal, então todo mundo podia tentar. Mas eu digo que o que me fez ganhar foi que eu venci nos detalhes. Porque
eram décimos de diferença entre os candidatos. Eu lembro que, na época, o meu coeficiente geral, né, de rendimento era 9,7, e mesmo assim a minha bolsa não era garantia. Então Meu pai. eu tive que me provar ainda mais, sabe? E eu dou um conselho aqui para quem está participando de algum processo, de uma seleção: aproveitem cada momento que vocês têm com a banca, com quem está te entrevistando, para mostrar quem você é, para mostrar a sua personalidade, porque isso ajuda muito. Eu lembro que nesse processo a banca pedia uma série de documentos certificados, e eu vi isso, que era muita coisa, e eu resolvi ajudar. Como que eu fiz isso? Eu fui no comércio, comprei uma pasta com divisórias, aquela pasta que tem uma divisória de plástico, sabe? Bem Sim, simples sim. mesmo. Peguei o meu currículo e aí fui colocando todos os certificados de forma cronológica, porque aí quem pegasse aquela pasta conseguia ver com mais facilidade, conseguia conferir mais rápido. Eu tenho certeza que isso não foi o grande motivo para eu ter ganhado a bolsa, mas eu tenho certeza também que isso ajudou a mostrar um pouco mais da minha personalidade para eles. Fantástico. E O senso aí, de organização, o senso de praticidade, né, que você quer levar para as outras pessoas, trazendo soluções, fez com que você, na sua concepção, fosse o diferencial para conquistar essa bolsa. É isso que você quer dizer? aham. Não, exato, cara. Eu queria mostrar para eles, porque eles não me conheciam, então eu tinha que mostrar quem é o Nilson, seja nos projetos, na questão acadêmica, mas em personalidade também. E, nossa, eu fecho os olhos, parece que eu consigo lembrar do momento que eu fiquei sabendo. Eu recebi uma ligação, e aí eu desci a escada correndo lá de casa. Eu tava em prantos, eu tava com a cara toda molhada, e a minha voz quase não saiu. E aí eu olhei para minha mãe, eu falei: mãe, eu consegui, eu vou fazer um intercâmbio, mãe, eu vou estudar em Portugal. E aí, nossa, foi uma festa, todo mundo chorou, Que mas assim, de alegria. felicidade, sabe? Porque me dá muito orgulho falar disso, dessa conquista. A gente sabe que o nosso país não valoriza como poderia a educação, o conhecimento, mas eu continuo dizendo para todo mundo: pessoal, invistam em vocês, estudem, se capacitem, porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai aparecer, e a gente tem que agarrar as oportunidades. Existem pessoas que recebem mais oportunidades e outras menos, mas todo mundo recebe algumas oportunidades na sua vida. E aí você tem que Exato. aproveitar esses momentos. E aí, pessoal, essa experiência foi muito legal porque, além Quanto tempo de você ficou no mim, Portugal? fiquei 6 meses. E aí foi Fabuloso. legal, cara, porque, além de mim, outros colegas também conseguiram a bolsa, então eu não fui sozinho. E a bolsa era assim: eles calculavam o valor em euros, que era mínimo para você se virar lá, e aí você tinha que fazer tudo, correr atrás de matrícula, documento, onde você ia ficar. E eu lembro que, quando saiu o resultado, os alojamentos da universidade estavam todos ocupados. Então lá fomos nós pesquisar, e aí a gente encontrou uma casa de estudantes que acabou sendo assim o nosso refúgio lá, e foi muito legal. Era uma casa enorme, a gente vivia em mais de 15 pessoas, e aí tinha brasileiro de tudo quanto é estado, tinha portugueses que moravam com a gente, é uma casa assim, uma estrutura boa. E também tinha questões tradicionais, como aquelas paredes, sabe, de pedra, muito legal. Portugal é um país assim que eu sinceramente não conhecia. Confesso que não dava nada para Portugal e me surpreendeu. Eu me apaixonei por esse país. É bom quando a gente não está muito com uma expectativa muito alta e chega e é surpreendido, né? Dá uma sensação boa, né? Exatamente. E aí foi lá na Europa também que eu aprendi a me virar, porque, sendo bem sincero, eu era muito dependente da minha família. Eu não conseguia nem ler o mapa sozinho. Sério, eu era eu me perdi, era muito complicado. E lá eu tive que aprender a me virar cozinhando, cuidando da casa, lavando roupa, pagando as minhas contas. Em resumo, foi um intensivo da vida adulta. Lá eu aprendi a ser adulto. Lá você E eu foi sou para muito Piazza, grato. Eu sou muito viu? grato porque eu me Ah, tornei outra pessoa. lá o filho chora e a mãe não vê, né?
Pois é, exatamente. Nossa, sofri, mas sobrevivi também, foi bem legal. Isso E foi, aí, isso foi há 5 anos atrás, foi é em isso? 2012. 2012. 2012. 4 anos. E aí, cara, na Universidade do Porto, onde eu estudei, eu fiquei muito feliz porque eu fiz tanto as disciplinas que seriam equivalentes às que eu teria aqui no Brasil, e aí eu não atrasei a minha formatura. Mas eu também fiz disciplinas que foram extras em áreas que me interessavam. Eu lembro que eu fiz psicologia da comunicação, eu fiz uma que era de história do cinema, então eu Cinema. aproveitei, sabe, para desenvolver conhecimento em áreas que me interessavam. E aí era legal porque eu tinha aulas em português e eu tinha aulas também em inglês, porque as turmas tinha gente de todo canto desse mundo. Era muito Então, misto. era legal porque eu treinava o meu inglês e aí a gente só melhora um idioma quando a gente treina ele todo dia, a gente ganha fluência dessa forma. A Então, Laís que também me entrou aqui ajudou agora, muito. ela é fluente. Essa jovem que entrou aqui É? agora, você tem que trocar uns áudios com ela, porque ela é muito fluente. Ela Ah, viajou o mundo, ela é legal. comissária, top plus. Eu já convidei ela para falar aqui, ela falou que está aguardando o momento oportuno. Mas enfim, irmão, hoje você domina as línguas? Hoje você domina o inglês e outros idiomas? Eu falo inglês fluente e espanhol tô estudando, eu digo que é básico ainda o meu nível em espanhol. Incrível. Só vou falar uma coisa pra você, só pra você se localizar, tá? Já deu 27 Tá. minutos, tá bom? Só pra você se Nossa, tá localizar. voando. Legal, mas é É bacana muito falar. bom, é E muito bom. aí, Passa. cara, Ah, só para finalizar assim de Porto, nos finais de semana, cara, eu adorava andar por aquela cidade, eu conhecia, assim, eu ia sem rumo, sabe? Eu ia descobrindo praças, teatros, foi um banho de cultura também. A Europa, assim, eu gostei muito porque as pessoas vivem um pouco mais a cultura, assim, do que a gente, talvez. Depende também do lugar, né? Tem lugares que tem lógico. muita opção. Tem outros que a gente não vive tantas oportunidades como lá, de cultura, de peças, enfim. Você achou E aí, barato ou caro Portugal? Qual a sua concepção de barato, barato. barato? Na época, cara, era barato viver lá. Você conseguia viver, tanto que você conseguia viver com um salário mínimo, coisa que aqui no Brasil, impensável. Lá você apertando ainda dava. 4 anos E atrás. aí, e aí, cara, eu queria falar de viagens, mas eu acho que seria conteúdo para outra live. O que que você acha? Porque tem Dá, muita coisa. dá uma deixa, começa a falar, depois a gente termina na outra live, a gente faz uma outra daqui 10 dias. Bora lá, Não, tem muito conteúdo. vamos falar do profissional agora, depois Então, a gente fala de viagem. segue o seu roteiro aí, meu amigo. Então, gente, aí isso foi em 2012. Aí eu voltei para cá, para o Brasil, e concluí a minha graduação. E aí, quando eu concluí, eu já iniciei o meu primeiro emprego. Eu comecei como assistente de criação num grupo de educação. Eu atendia desde educação infantil até faculdade. E aí foi um período de muito aprendizado, porque por mais que a gente veja a teoria, tem coisas que só na prática a gente realmente aprende. E eu lembro que foi um grande desafio que eu enfrentei. Eu estava com 1 ano e meio, mais ou menos, de empresa, e aí era uma empresa familiar e ela foi adquirida por uma multinacional. Então, eu fui o único da equipe antiga que continuou nessa empresa. E eu lembro do diretor de marketing chegando para fazer a primeira reunião comigo. Eu não conhecia, e aí ele teve um tempo para me conhecer e foi muito sincero. Ele falou que o trabalho ia multiplicar, e ele não mentiu, era muito trabalho. Mas ele também falou o seguinte: olha, a gente está acompanhando o seu trabalho e a gente acha que você tem potencial. E, sinceramente, cara, você topa esse desafio com a gente, topa crescer aqui na empresa? E eu falei, topo, porque ele conversou comigo de uma forma tão legal, sabe, tão sincera, que ele me motivou. E aí eu segui. Então, eu a cada dia vencia os desafios, eram muitos. Mas quando eu ia vencendo,
e aumentando o meu escopo de atuação. Então, de um assistente de criação, eu passei a olhar o marketing como um todo. Eu passei a organizar evento, passei a fazer ações de marketing, planejar campanha, lidar com fornecedores. Foi outra escola para mim. E aí eu fui me desenvolvendo e teve uma outra derrota que melhorou muito a minha vida. Mais uma. Adoro. Pois é. Eu gosto de contar, assim, desses casos porque a gente fala sobre crescimento. Eu lembro que teve uma época que surgiu uma vaga de supervisor de marketing em outro estado que essa empresa atuava. Certo. E aí eu tentei esse processo seletivo. E aí, na época, eu já tinha, acho que mais, sei lá, mais de 3 anos de casa. Então, eu acreditava que era natural eu receber essa oportunidade. Porque eu estava performando bem, eu tinha boas avaliações. Quando chegou o retorno do RH, foi negativo para essa promoção. E eu fiquei arrasado, eu fiquei muito chateado, muito mesmo. Mas aí eu tinha dois caminhos, ou eu ficava parado e desistia, ou ia atrás. Eu fui atrás, eu busquei o feedback do RH, e aí o que eu não tinha percebido na época é que eu ainda estava muito focado nas demandas operacionais, na execução, mas eu não planejava, eu não pensava na estratégia do negócio. E aí eles me deram esse feedback, que não foi fácil, né? Não foi fácil, eu percebi aquele gap, aquele ponto de melhoria, mas eu decidi melhorar onde era necessário. Então, primeiro que eu comecei a minha pós-graduação, que ainda não tinha, comecei uma pós em gestão empresarial. Eu queria ser gestor, então fazia todo sentido, e eu me tornei o braço direito da minha supervisão. Perfeito. Então, aos poucos, eu ia ganhando confiança para receber mais responsabilidade, sabe? E aí esse mindset diferente foi decisivo quando a minha gestora teve uma oportunidade na mesma empresa, só que uma outra cidade. E aí quando ela foi para essa outra oportunidade, ela conseguiu me indicar para a promoção, porque ela percebeu que eu estava preparado, que tinha chegado a hora, que eu tinha conseguido me desenvolver. Mas não foi direto. Eu passei por um processo seletivo com outros candidatos, mas eu estava tão focado no aprendizado sobre a empresa, sobre os objetivos, que eu consegui impressionar positivamente o RH, o diretor, a gerência. E aí eles me deram, sabe, esse voto de confiança. Eu fui promovido e aí eu passei a assumir uma equipe e foi um período incrível da minha vida. Eu acho que tem algumas pessoas que estão aí. Muito obrigado, pessoal. Eu sou muito grato porque nesse período a gente construiu tanta coisa legal, que a gente trouxe tanto resultado, que eu consegui uma premiação da empresa logo no meu primeiro ano de gestão. Então, entre alguns colaboradores que se destacaram da empresa naquele ano, eu fui um deles, fui receber a premiação lá em Florianópolis, foi muito legal. E aí aquilo foi uma validação. Obrigado. Aquilo foi uma validação para mim, cara, de que não só eu como a minha equipe, a gente tinha muito a mostrar, a gente conseguiu resultados assim fantásticos e, claro, com o apoio da gestão, da RH. Então, foi um trabalho conjunto. Sozinho a gente não faz nada. O gestor que acredita que só ele é bom, só ele tem que dar as ideias, só ele tem que contribuir, cara, eu acho que está fadado ao fracasso. Porque o gestor mesmo sabe extrair o melhor da sua equipe. Ele sabe que é uma equipe, não é só ele. Você acha que ainda em 2020 nós temos gestores na área privada ainda pensando dessa forma? Que ainda egoísta ou pensando muito, olhando o seu próprio umbigo? Você acha que ainda tem isso? Cara, infelizmente eu acho que ainda tem. Porque tem pessoas que eu acho que podem ter uma certa insegurança em deixar a sua equipe brilhar e aí pensar, nossa, se ele for tão bem, pode ser que me tirem desse cargo, pode ser que promova essa pessoa, mas o gestor esquece que para ele crescer, ele tem que ter uma sucessão, ele tem que preparar alguém para assumir o cargo dele. Então, da feita que eu assumi a gestão, eu já comecei a preparar a minha equipe. Vamos, porque em algum momento eu posso subir, eu posso ir para outra oportunidade, e aí é a oportunidade de vocês.
Então, sempre tive um trabalho muito próximo com a minha equipe. E Perfeito. aí, gente, outro conselho que eu dou, você se capacita, você busca ferramentas, porque quando você se torna gestor, você passa a olhar o trabalho de outra forma. Você passa a olhar com os olhos de dono do negócio. Então, quando você está numa posição que ainda não é de gestão, talvez você não entenda determinadas coisas, determinadas ações, atitudes, mas quando você está do outro lado, aí você passa a perceber que tem alguns fatores a mais para considerar. Porque às vezes o gestor, ele leva porradas lá de cima, cobranças, e ele tem que ter resiliência para não transmitir aquilo para a equipe. Então não é que está tudo tranquilo, é que o gestor segurou aquilo e aí passou a necessidade de uma forma que a equipe conseguiu trabalhar e não paralisou. Perfeito. Ele tenta fazer um amortecimento ali para que a equipe não sinta o que ele sentiu. Esse é o verdadeiro gestor, né? Esse é um verdadeiro gestor. E aí, cara, eu tava num ótimo momento, então, da minha vida. Eu era gestor, morava com a minha família, tinha meus amigos, minha vida lá em Belém, mas eu não estava totalmente feliz. Acho que o intercâmbio foi uma sementinha que me fez enxergar que existe um mundo aí pra gente explorar. E aí eu já conhecia São Paulo, alguns amigos viviam me chamando para vir para cá. E aí eu tinha muito medo. Não é fácil a gente trocar uma coisa que é certa pelo incerto. Pois é. E aí eu lembro que eu fui me preparando durante um ano e reuni a maior coragem que eu precisei até o momento na minha vida. E vim para cá. Só que eu vim para cá, para São Paulo, sem emprego, larguei tudo. Vim para cá apenas com a vontade de me reinventar. Com a vontade de vencer. E aí eu percebi como é importante você sair bem de qualquer emprego que você tem. Porque se você respeita as pessoas, se você mantém um networking saudável, isso pode te abrir portas. E foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa multinacional, então a gente tinha contato remoto com pessoas do Brasil inteiro. E aí tinha um colega que mora em Campinas e trabalha em Campinas, ele ficou sabendo de uma oportunidade aqui em São Paulo e aí me falou. Então eu entrei nesse processo seletivo, foi uma seleção muito rigorosa, tinha gente muito boa, só que a minha vontade era enorme. Então eu olhava para os entrevistadores e olhava no olho deles, eu falava do meu currículo, falava das minhas experiências, mas principalmente eu pedi um voto de confiança, porque eu me coloquei no lugar deles. Não é fácil você pensar enquanto contratador de alguém. Esse cara veio de outro estado. Será que ele vai entender? Será que ele vai conseguir executar o trabalho dele bem aqui em São Paulo, que é um mercado super competitivo? E é mesmo. Então, eu sou muito grato a essas pessoas que toparam, que me contrataram, me deram essa oportunidade, porque eu fui admitido, estou até hoje na empresa e fui muito bem recebido e já toquei projetos grandes nesse emprego. Já estou há 1 ano e meio nesse emprego. E teve um evento, por exemplo, que eu participei ativamente na organização, foi para mais de 15 mil pessoas. 15 mil? Exato. E hoje, por exemplo, eu estou fazendo a minha segunda pós, agora em marketing digital. Então, o meu mindset eu quero ser sempre melhor do que eu fui ontem. Perfeito, maravilhoso. E aí, cara, eu já estou encerrando por aqui, mais ou menos por aqui, porque eu só quero dar uma mensagem. Eu digo que a educação me escolheu. Eu não planejei ter carreira nessa área, foi uma oportunidade que surgiu, mas eu fui trabalhando com a educação e eu fui percebendo que aquilo realmente me encantava. Eu amo educação, tenho orgulho. Eu tenho orgulho, sabe por quê? Eu consigo dizer que o meu trabalho transforma a vida das pessoas. É por meio da educação que você consegue melhores oportunidades. Eu sou uma prova viva disso. Se eu estou aqui hoje, é porque eu esforcei, porque eu investi na minha educação, na minha formação. E eu já conquistei muita coisa e ainda vou conquistar mais. Então, a mensagem é educação sempre, pessoal. E outro conselho, eu não sabia exatamente o caminho que ia tomar a minha carreira, mas
eu refletia sobre as minhas escolhas, se elas faziam sentido. Então, se eu estava numa oportunidade, eu almejava uma outra, por exemplo, eu pensava, aquilo faz sentido para o meu crescimento enquanto profissional, porque se a gente não assume as rédeas da nossa vida, ela vai levando e a gente talvez nunca evolua. Então, a gente tem que tomar a frente mesmo. E aí, para finalizar, eu quero dar as dicas de estudo, né, que eu falei Por no início favor, da fale live. aí. Ó, existe um livro que é chamado Como Ler um Livro. É isso mesmo. Um livro com esse título é do Mortimer Adler e ele apresenta os 4 níveis de leitura. Mas, Nilson, eu preciso ler um livro sobre o ato de leitura? Precisa. Porque, gente, a maioria das pessoas continua nos níveis mais básicos de leitura. E aí, se você, por exemplo, pergunta para alguém que acabou de ler um livro, tá, esse livro fala sobre o quê? Tem gente que não consegue nem responder. Tem gente que não absorve o conhecimento, porque não fez uma leitura mais aprofundada. E aí são 4 níveis de leitura. O primeiro é a leitura elementar. É a decodificação de letras e símbolos. Essa, a grande maioria de nós já atingiu, que é a alfabetização. E aí tem o segundo nível de leitura, que é a inspecional. Ela geralmente ocorre quando a gente não tem muito tempo para ler o livro. Quem nunca leu um texto de véspera para uma prova, por exemplo? É esse tipo de leitura, Permaneça né? sentado. Quem nunca leu, permaneça sentado. Você escaneia o texto e aí o autor dá algumas dicas para ser melhor. Você pode olhar o prefácio, você pode olhar o sumário do livro e aí ver lá rápido o que mais te interessa. E também é legal você olhar o final de cada capítulo, porque tem autores que fazem um resumo. Isso ajuda você a entender a ideia mais rápido. E aí, pessoal, tem o terceiro nível, que é a leitura analítica. Nela, você vai... Analítica. Aqui você vai mais a fundo no texto, você faz perguntas, você faz resumo, você se interessa. Não é uma leitura passiva. E, gente, quem só lê e grifa texto, isso não é leitura, cara. Porque a grande maioria das pessoas esquece esse conteúdo, ela não absorve. Então, uma dica que o autor dá é você estar sempre treinando. E aí, um exemplo que ele dá é daqueles flashcards. Não sei se vocês conhecem. Você faz um cartão, pode ser manual mesmo, ou tem aplicativo para isso. Você faz um cartãozinho, coloca a pergunta do lado, e aí no verso coloca a resposta. Alguma coisa Exatamente. Assim? Pode ser. Você faz a pergunta num lado, e aí no outro a resposta. E aí você deixa, vai lendo, vai fazendo o flashcard do que você quer absorver. E aí, durante o seu dia, vai treinando, vai pegando esse card, vai vendo se você lembra da resposta para aquela pergunta, porque isso vai te ajudar a fixar o seu conhecimento na memória de longo prazo. Esse é o quarto? Essa é a quarta dica? É o terceiro. É o terceiro. Esse é o terceiro. E aí, gente, é nessa leitura também que surgem dúvidas e a gente vai até se motivando a ler mais o livro porque a gente quer responder aquelas dúvidas. Então, é um nível mais avançado. E o último é a leitura sintópica. Sintópica. Tópica. Aqui, o esforço é real, porque você vai pegar temas de interesse e vai ler vários textos de vários autores. A ideia é você comparar, você discordar, você conhecer diferentes visões sobre aquele tema. Aqui, geralmente, é que a gente produz conteúdo, porque nós nos debruçamos sobre aquele tema e aí a gente tira as nossas próprias conclusões sobre o tema. Perfeito. E aí, dicas mais gerais, pessoal, achar tempo. Eu, por exemplo, percebi que eu podia ouvir podcasts quando eu estou fazendo a minha refeição, quando eu estou no banho, quando eu estou lavando a louça. Esse conteúdo aqui vai virar podcast, tá? Ah, legal. Vai pro meu podcast, Peãocast. Bacana. Não, pois é, podcast é muito legal. Eu, nessa pandemia, eu já ouvi vários. Tem um que eu sigo, que é resumo de livros. E aí você consegue entender a ideia de vários livros assim, de uma forma rápida, em 20 minutos, é muito legal.
E aí, pessoal, é também você entender como que você funciona, o seu ritmo, porque leitura, para você aprender de fato, ela requer atenção. Então, se você está disperso, se você não está num bom momento, faz uma leitura mais leve ou vai fazer outra coisa, mas quando você quer realmente aprender, foca naquilo, porque aí vai melhorar o seu aprendizado. E uma coisa que o autor diz que ajuda muito é quando a gente coloca emoções no processo de aprendizado. Então, cria um ambiente agradável. Se você gosta de estudar ouvindo música, coloca uma música, ambiente, enfim. E se você pode pensar assim, que recompensa, que retorno essa leitura vai me trazer? Se você consegue responder essa pergunta, isso já te ajuda, porque te motiva. Você vai ler sabendo que você vai ter um ganho com aquilo. Então, em resumo, é isso. Essas dicas que eu deixo para vocês e vamos lá. Irmão, eu tenho que fazer o papel do chato, 45 minutos, caramba, Nossa. foi demais, Nilson. Parabéns, viu? Vamos lá. Cara, ó, muita gente manda pergunta, o Marcelo mandou coisas aqui importantes, fez perguntas valendo aquilo. Coloque ali no IGTV para o Marcelo poder responder, porque infelizmente quando a gente for salvar, vai sumir. Nilson, vamos para o quadro Somos Contadores de Histórias? Vamos. Então me fale 3 palavras aleatórias ali para você. 3. Cara, vamos usar transformar. Transformar. Educação. Educação. E curiosidade. Curiosidade. Anota as minhas. 2 palavras. Tá. Piscina. Nossa. E pincel. Então é assim, Nilson. Você vai costurar essas 5 palavras. Você começa a construir uma história com as 5 palavras. Manda para mim. Eu continuo a história em cima da sua história. Devolvo para você e você finaliza a história. Tudo isso em 1 minuto. Então, toda boa história, Nilson, começa com Era Uma Vez. Então, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, aqui no Peãocast, no Nilson Nunes, Era Uma Vez. Era uma vez um menino que tinha muita curiosidade. Esse menino, ele cresceu, gente, querendo saber de tudo um pouco. Ele lia desde revista em consultório até manual de instruções, seja fosse para montar um carro ou uma piscina. E aí, gente, esse rapaz, ele cresceu, se tornou um homem que continuou acreditando no poder da educação, continuou acreditando que ele conseguia transformar a sua vida por meio da educação, e ele também gostava muito de pintura. E aí ele ficou muito interessado em tutoriais sobre como segurar o pincel, como pintar da melhor forma. E com tudo isso que vem acontecendo, esse homem-menino, esse menino-homem, cresceu no físico, mas ainda continua sendo uma criança na sua curiosidade. De Belém do Pará, para Portugal, para a Europa, para a grande selva de pedras, capital São Paulo, é um sonhador que acredita que a educação, sim, é transformadora. A curiosidade continua existindo, tanto que ele mergulha em piscinas profundas de conhecimento. Ele usa do pincel para desenhar o caminho que ele deseja. Ele acredita nele. Ele faz o caminho que ele acredita. E ele acredita também que ele pode desenhar e pintar com esse pincel sonhos e objetivos de outras pessoas. É com você. Exatamente. Esse pincel é o pincel da vida. É quando você toma as rédeas e você acredita que você consegue transformar a sua realidade. Então, esse garoto, esse menino, esse homem, acredita que todos nós temos dentro de nós o poder de mudar as nossas vidas, e não só as nossas vidas, mas as vidas de outras pessoas. Então, ele deixa um recado para todo mundo. Vamos acreditar e vamos fazer do nosso mundo um mundo melhor.
A salva de palmas aqui, gente, pro Nilson. Foi demais, foi demais. Legal, cara, muito legal. Foi incrível, irmão. Vamos fazer uma foto para garantir nós aqui, vai. Vamos sim. Olha lá, cadê? Ó, quero deixar um beijo, um abraço para a família do Nilson, que participou, que deixou frases, que deixou perguntas, que deixou coraçãozinho. Lembrar que esse conteúdo vai estar disponível no IGTV e daqui a pouco, mas acho que até amanhã já vai estar disponível também no canal Peãocast ali no YouTube. Se inscreva, indica para os amigos. E já que o Nilson falou de educação, lembre, se você acredita na educação, você pode ajudar nossos afiliados. Entrando ali na loja, no afiliado do Magazine Luiza, que é Magazine Educar, você comprando qualquer coisa, são mais de 6 milhões de itens. Qualquer coisa que você comprar ali todo mês, alguma coisa, a comissão vai para a criança, a escola pública. E também tem a vaquinha, um link que você com R$ 2,95 você pode ajudar uma criança na produção de material paradidático. Nilson, foi demais a sua live, foi demais o seu conteúdo. Deus abençoe você, a sua trajetória e que seus projetos futuros, que eu já conheço um pouco, os seus planos futuros, se tornem realidade. E se você quiser falar mais sobre o seu tema, que você tem muita coisa para falar, muito conteúdo para oferecer, você me chama no particular, daqui uns 10 ou 15 dias a gente faz a Nilson Nunes parte 2. Pode ser, a gente pode falar das viagens. Perfeito. Tem muito assunto. Pessoal, eu quero deixar um agradecimento aqui ao Renê pelo convite, a todos vocês que participaram, pelas mensagens. E é isso, eu gosto muito de compartilhar a minha história porque eu acho que a gente consegue, por meio da educação, transformar realmente a vida, não só nossa, mas de outras pessoas. Então, estou aqui para somar. Se vocês quiserem, vamos junto nessa. Vamos até multiplicar. Gratidão, viu? Amém. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Foi uma honra. Beijo no coração de todo mundo que participou. Fica com Deus, pessoal. Obrigado.